Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa noite. Eu queria agradecer à Capela da Graça e ao Paulinho por esse convite, por estar aqui. Na verdade, eu tenho uma gratidão muito grande a vocês. Eu e o Paulo, nós temos nos encontrado e conversado. Não sei se vocês sabiam, mas pastores são pessoas muito solitárias e precisam de amigos que tenham a mesma visão do reino. Então, é sempre bom conversar com ele. E, além do que, ele é muito mais jovem do que eu e tem coisas muito boas que eu aprendo com ele. E, de modo que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite para poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Que o Senhor nos abençoe. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de falar da maneira mais simples, foi assim que eu aprendi o Evangelho. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Uma história. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. E para isso eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 15. E aqui é interessante, Lucas ele é conhecido como o Evangelho das parábolas de Jesus. O Senhor Jesus tinha o hábito de contar histórias que poderiam ser verdade ou não. E essas histórias, elas passavam sempre um princípio de vida. O Senhor Jesus ensinava as pessoas através dessas histórias. E aqui ele nos conta pelo menos 3. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e a história do filho perdido. E é essa história do filho perdido que eu gostaria de compartilhar nessa noite, a partir do versículo 11 e vai até o final do capítulo 15. É uma história linda. Aliás, essa é a história de todos nós. Essa é a história de todos nós. Essa é a minha história. Essa é a sua história. O Senhor Jesus, imagina isso. Ele estava conversando com as pessoas e ele queria tornar claro o amor de Deus pela vida das pessoas. E para tornar isso claro, ele contou a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo, um dia chegou para o pai e fez um pedido, uma solicitação. A solicitação foi a antecipação de herança. Imagina isso, um filho chegar para o pai e pedir antecipação de herança. Não sei se você já viu isso acontecer. A última vez que eu ouvi falar sobre isso, o pai se dirigiu para o filho dizendo: o que você quer dizer com isso? Você quer que eu morra? Se você me pedir antecipação de herança e forçar a barra, você está me enterrando vivo. Essa foi a reação de um pai esse ano, contando isso para mim, a respeito do desconforto que foi de receber do filho essa proposta. Agora imagine comigo isso há 2000 anos atrás. Como não foi na mente desse pai receber de um filho essa proposta. O filho já estava cansado de ficar em casa, trabalhou a vida inteira com esse pai, tinha sim um irmão mais velho, mas ele estava lá, cansou da vida e disse: agora eu quero viver a vida do meu jeito. Eu já cresci, sou crescido, sou dono do meu nariz, posso tomar minhas decisões, eu vou sair de casa. Foi isso que ele pensou consigo. Chegou para o pai, pediu antecipação que lhe foi concedida sem qualquer protesto. Interessante, o pai dele simplesmente concedeu. E não muito tempo depois, o que aconteceu? O filho tomou tudo que era seu, que dá a ideia de que transformou isso em dinheiro então, e levou e o partiu para uma terra distante. E nessa terra distante, ele se juntou a vários amigos, que você sabe que dinheiro junta amigos. Tem muito amigo que é atraído pelo dinheiro. Não sei se você já ouviu falar nisso alguma vez na sua vida. É interessante como o dinheiro atrai pessoas que são os amigos. Vira amigo do dia para a noite. E esse cara juntou muitos amigos. E aí vai para a farra, para a festa, como diz o texto. Curte daqui, curte de lá. E Lucas diz que ele gastou tudo irresponsavelmente. Com meretrizes, com festa, enfim. Gastou toda a grana. O que ele não esperava é que sobre aquela terra viria então um período de fome muito grande. E aí ele se viu em aperto, o dinheiro acabou. E olha que interessante, o dinheiro acabou, os amigos sumiram. Isso me fez lembrar uma história de um amigo que um dia eu entrei no apartamento dele, um por andar. Era uma sexta-feira, 6 horas da tarde. Ele me disse: há algum tempo atrás, nessa hora, sexta-feira, 6 horas da tarde, o meu apartamento estava cheio. Estava aqui o gerente do banco, os diretores de outras empresas estavam comendo churrasco comigo, Antônio. Agora que souberam que eu caí em falência, todos desapareceram. E a mesma coisa aconteceu com esse moço. Todos os amigos sumiram. Ele começou a bater de porta em porta procurando um emprego.
porque agora tinha que comer, sobreviver. Até que chegou e encontrou um cidadão que disse: se você quiser, vá lá, se alimente das comidas dos porcos. É o que eu tenho para lhe oferecer, nada mais do que isso. E esse jovem então vai e se alimenta da comida dos porcos. E ali, agora, sozinho, sentado no chão daquele chiqueiro. Eu não sei se você já viu chiqueiros ou teve perto da sua casa algum. Dá um cheiro incrível, uma coisa horrorosa. E aquele moço está ali comendo da comida que os porcos comem. Agora imagina isso. Esse moço que é criado numa cultura onde o porco jamais entrou na dieta deles. Jamais. Porque eles têm uma questão de princípio religioso que não pode nem chegar perto do porco. O porco jamais poderia fazer parte da dieta, por questões religiosas. Mas ali naquele momento ele não estava nem desfrutando da gordurinha do porco. Não era na pururuca não, meu amigo. Era comer da comida que os porcos comiam. Então é o fundo do poço. Esse moço chegou no fundo do poço. E ali, no fundo do poço, acontece uma coisa interessante, versículo 17. E caindo em si. Na minha opinião, um dos versículos mais desafiantes de toda a Bíblia. E caindo em si. Essa é uma das coisas mais difíceis para nós. Cair em si. Se há uma coisa que é difícil para mim e para você, é reconhecer que nós chegamos no fim. Uma das coisas mais difíceis para mim e para você é reconhecer: eu estou enrolado, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Uma das coisas mais difíceis para mim e para você é reconhecer que não há saída, que não há outra solução a não ser dar razão ao Pai. E é interessante que aí, chegando então, no versículo de número 20, o versículo 20 do capítulo 15, diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Porque no versículo 17 ele fala: caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários, está bom demais. Recebe-me como um escravo e vai estar muito bom. Trata-me como um empregado e eu vou ficar feliz da vida. Porque o que eu mais quero é sair desse inferno. E foi exatamente isso que aconteceu a partir do momento que esse moço caiu em si. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você cai em si, você reconhece que a sua situação não pode ser mudada por você mesmo. Que todos os seus meios, todos os seus recursos, todas as suas possibilidades, os seus contatos, o seu poder de persuasão, de contato, de influência, cai tudo por terra. Porque agora ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. É assim o homem sem Deus. É assim a pessoa longe de Deus. Mas o que acontece, o milagre aqui, é que ele, caindo em si, ele disse: eu vou me levantar. Que a primeira coisa que precisa acontecer é você ter ciência de que você está no fundo, de que você precisa de ajuda, de que você precisa de socorro, e que esse socorro tem que ser externo, porque dentro de você não há força para se levantar. Mas ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Tomando essa decisão, não ficou só na teoria, que é o que muita gente faz. O cara até reconhece que está no fim do poço. Ele até se percebe perdido. Ele se enxerga completamente destruído. Ele percebe que ele já não tem mais nada. Que nada do que ele tem ali dá sentido à sua vida. Mas ele não tem forças para se levantar. Sequer admite reconhecer. Este moço foi além. Ele reconheceu, ele disse: eu sei onde encontrar a solução. Eu preciso ir até ele. Mas não ficou só na teoria. Levantou-se e foi. Então vamos ao texto comigo. Versículo 20. Versículo 20. A seguir, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou
e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que coisa linda! Que história maravilhosa da graça e do amor de Deus por nós. O tema dessa pequena e simples e rápida meditação é regressando para os braços do Pai. Vamos dizer juntos? Regressando para os braços do Pai. Vamos juntos? Regressando para os braços do Pai. Dos braços do Pai do qual ele nunca deveria ter saído. Mas por opção própria, por uma decisão deliberada, de sã consciência, ele tomou uma decisão. E é interessante que ele, ao tomar a sua decisão, o pai não interpôs, ele não interveio, ele não impediu. É incrível como o Pai eterno, ele expõe os seus filhos. É incrível como o Pai eterno, ele deixa os seus filhos tomarem as suas decisões, sem interromper. Eu já vi muita gente dizer: eu pensei que fosse vontade de Deus fazendo isso, porque não todas as portas se abriram. Ora, todas as portas se abriram é da perspectiva dele, mas talvez nunca tenha de fato consultado o coração do Pai antes de tomar aquela decisão. Houve silêncio no céu, e ele entendeu que esse silêncio seria então o consentimento do Pai. Não. Esse filho, ele quis viver a vida do jeito dele, e o Pai simplesmente o deixou, e é assim que o Pai Celeste faz conosco. Ele não cabresteia ninguém, ele não coloca chip em ninguém, ele não manieta ninguém, ele não domina ninguém. Para seguir esse Pai, só há uma condição e um dogma: é segui-lo por amor e com amor. É isso que Deus quer, que os seus filhos o sirvam com amor. Deliberadamente, de sã consciência, de vontade própria, dizendo: eu estou apaixonado por ti, papai, eu quero estar ao teu lado todos os dias, não quero jamais sair da tua presença. E esse filho, então, vindo, caminhando, de longe o seu pai o avistou, de longe o seu pai o viu. E sabe o que quer dizer isso? Que o pai vê e vê os filhos de longe. Na verdade, os olhos de Deus estão sobre nós. Na verdade, os olhos do Pai estão sempre sobre nós. Os olhos do Pai sempre estiveram sobre esse moço, o tempo todo. O tempo todo. Ele viu esse moço gastar cada centavo, cada relacionamento, cada amizade, cada envolvimento. Tudo, em todos os momentos, os olhos do Pai sempre esteve presente. Mas no momento em que os olhos do Pai, mesmo à distância, viu o seu filho no fundo daquele poço, no fundo daquele chiqueiro, o coração desse pai viu exatamente a condição do coração do filho. E viu mais, viu o momento que esse filho caiu em si. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Deus vê o que há no coração, Deus olha no coração. Veja que texto interessante. O Senhor Jesus, ensinando a orar, ele disse: olha, você quando orar, entra no teu quarto, que diz o texto? Fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. Agora presta atenção. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante. Não é o teu pai que te ouve em secreto, mas o que te vê em secreto. O que quer dizer isso? O que nós aprendemos com isso? Que Deus olha para o nosso coração e vê a motivação do nosso coração. Deus não está interessado em orações decoradas, orações praticadas, decoradas, decorebas, coisas que são ensaiadas, nada disso. A verdadeira oração é aquela que, quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê claramente o arrependimento e o quebrantamento do nosso coração. E isso para o Senhor basta. Isso para o Senhor basta. Quando há um quebrantamento sincero no nosso coração. Então, quando o pai, mesmo à distância, viu aquele coração quebrantado,
Quando ele viu o filho, ele correu em sua direção. Veja que coisa linda. É interessante, porque é até curioso, um homem velho correndo. Se você vê um garoto correndo na rua, é uma coisa. Se você vê um jovem, um adolescente correndo, é uma coisa. Agora, se você vê um homem de cabelos brancos correndo, alguma coisa deve estar errada. Nesse caso, esse homem não precisava correr, dono de propriedade, tinha os seus escravos, era simples, é só mandar alguém ir lá e ao encontro do seu filho, mas não, ele o fez de moto próprio. Ele reconheceu o filho, quando ele olhou para aquele homem vindo à distância, ele disse, ele é o meu filho. E ele viu o seu filho, não viu o garoto que pediu dinheiro e gastou tudo, não viu um garoto que trouxe vergonha para a família dele, o pai. Sim, porque os vizinhos comentam, sabe o filho do fulano? Pois é, tomou toda a herança e gastou tudo. Dizem que está passando fome em algum lugar. Imagine a vergonha dessa família, o constrangimento. Nesse momento o pai esquece de tudo. Ele olha para o filho, ele vê o filho, reconhece o filho. E ele corre em direção a esse filho. E é assim que Deus faz. Todas as vezes que Ele vê um coração quebrantado, Deus corre na nossa direção. E aí mais do que isso, Ele vai e abraça esse filho. E esse abraço significa o abraço da reconciliação. O abraço de boas-vindas, de welcome. O abraço de dizer, aqui é o seu lugar. O abraço que quer dizer, aqui você é aceito. O abraço da graça. O abraço do amor. O abraço da misericórdia, o abraço que restaura, que cura. Esse é o verdadeiro abraço. É um abraço que vem para nos curar por dentro. Esse pai abraça o filho. E nesse momento esse filho se sente abraçado. E é interessante porque o pai poderia correr, chegar até a presença do filho e simplesmente não abraçá-lo. Do tipo, que bom que você chegou, não é? Então vamos embora para casa. Poderia ter feito isso de maneira distante, ninguém ia cobrar nada desse pai. Entendeu? Ninguém ia cobrar nada dele. Afinal de contas, o garoto fez arte, não é? Pisou na bola. Mas não foi essa a atitude do pai. Ele abraça esse filho com amor e com carinho. E mais, ele beija o seu filho. Esse é o beijo da aceitação como filho de novo. Esse é o beijo da adoção. Esse é o beijo do carinho e do amor de Deus para conosco. Deus tem prazer de beijar filhos pródigos. Quanto mais destituído de qualidade, de virtude, quanto mais destituído daquilo que nós chamamos de qualidade, de que a sociedade chama de virtude, mais o Senhor ama. O Senhor ama tanto essas pessoas, mais do que nós admitimos e mais do que nós reconhecemos. É incrível o amor de Deus. Aliás, a graça de Deus ela é escandalosa. Ela é um escândalo. Porque ela é capaz de beijar um filho maltrapilho, sujo, que perdeu tudo, que saiu de casa cheio de arrogâncias, entendeu? Pisando firme, dizendo agora o mundo é meu, deixa comigo, eu sou dono do meu nariz, mas vai lá na frente, se arrebenta, se arrepende e volta. E aí essa graça está de braços abertos para recebê-lo. E foi isso que aconteceu. Ele abraça o filho, ele beija o filho, e o filho começa a falar, pai, eu pequei diante dos céus e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O filho confessa para o pai. O filho falou aquilo que disse que ia dizer, confessando seus pecados ao pai. Isso é o retrato de um coração quebrantado. E eu vou dizer uma coisa para você. Não há coisa que mova mais o coração de Deus do que um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Deus não está perguntando quanto que você ganha. Deus não está perguntando quantos são os seus dons, quais são a sua capacidade, quantas vezes você vem na capela. A pergunta dele é, como está o seu coração? Se há quebrantamento, você tem o Deus ao seu lado. E Ele vai em direção a você, para te abraçar e para te beijar, e dizendo, filho, seja bem-vindo, aqui é a sua casa. E aí, diante disso, o que o pai faz? O pai fica ouvindo o filho, o pai fica dizendo, sabe meu filho, eu pensei muito nisso, você tem muita coisa para explicar por aqui. E não só a mim, eu quero dizer que para você que o seu irmão está lá esperando você. E ele já me confidenciou que tem muitas perguntas para fazer a você. Nada disso. Que coisa incrível. Sabe por quê?
Porque Deus sabe tudo, Ele vê tudo. Deus não expõe ninguém. Diga comigo, Deus não expõe ninguém. Vamos lá. Deus não expõe ninguém. Ninguém. Deus não expõe ninguém. Jamais vai expor. Jamais vai expor. É o Deus que abraça e beija sem perguntas a fazer. Porque Ele sabe que quando um pecador se arrepende, já está feito, a obra já está feita. E quem peca sofre. E quem já pecou aqui sabe, eu sou um pecador, eu estou constantemente precisando desse beijo, desse abraço do Senhor na minha vida. E eu sei da vergonha que eu sinto quando cai a ficha em mim. Quando cai a ficha, quando eu me toco de que eu estou fazendo algo que não agrada o coração de Deus. E eu tenho vergonha das minhas atitudes. E eu não gosto de falar sobre isso. Eu não sei se você gosta de falar sobre os seus pecados. Eu não sei se você gosta de falar sobre os seus problemas. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, acho que não, que poderia sentar e dizer, puxa vida, vamos bater um papo, eu estou louco para contar todas as pisadas na bola que eu fiz. Não, porque isso é humilhante. Isso nos machuca. E o pai sabe disso. Mas o mais importante para o pai foi a atitude do filho, que ele viu claramente que há arrependimento no coração desse filho. Então não há perguntas a fazer para um coração quebrantado. Não há perguntas a fazer. Ele interrompe o filho, já chama os empregados e diz, depressa, depressa, troquem a roupa dele, coloquem calçados nos pés, coloquem um anel no dedo, matem o novilho gordo, vamos começar uma festa, vamos fazer um churrasco aqui. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, foi encontrado. E o texto termina, ou melhor, essa parte termina dizendo que eles começaram a se regozijar e começaram a festa. O Senhor faz festa toda vez que um homem e uma mulher caem em si e reconhece e dá razão a Deus. Esse filho sempre esteve longe da casa do pai, mas nunca longe do coração do pai. Ele se arrependeu, tomou uma decisão, levantou-se e foi encontrar seu pai. E já encontrou o pai em direção a ele, de braços abertos para recebê-lo. E é assim que o Pai Celestial recebe a cada um de nós, sem perguntas a fazer. Sem perguntas a fazer, não vai fazer uma investigação na sua vida, não vai fazer uma pesquisa por aí, não vai pedir opinião de ninguém, ele vai olhar para o seu coração. Se houver esse quebrantamento, essa confissão, essa consciência de que você precisa voltar para os braços do Pai, é tudo que Ele precisa ouvir de você. E Ele te recebe e te abraça e muda a tua história, como mudou a desse jovem aqui. A vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E agora, ele poderia contar para os amigos, um dia eu saí fora de casa, mas eu me arrependi, porque eu descobri que o melhor lugar do mundo e do universo, e o mais seguro, é nos braços do Pai. E é isso que Ele quer fazer com você. Eu gostaria de orar com você. Quero convidar o pastor Paulo para vir aqui. Nós queremos orar por você. Eu não sei quantos aqui entenderam esta palavra. E aqui eu sempre fico olhando esse filho pródigo de duas perspectivas. Daqueles que jamais um dia, jamais, em nenhum momento da sua vida, fizeram uma entrega formal das suas vidas ao Senhor. E aqueles que já fizeram essa entrega, mas que estão tão distantes desse Pai, por várias razões, que não importa, não interessa a nenhum de nós, a não ser ao Pai, entendeu? E que nessa noite gostaria de receber uma oração. E eu quero orar por outras razões, com a permissão do pastor Paulo. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu emprego. Eu quero orar pelos seus amigos. Eu quero orar por você. E queremos convidar você para vir aqui à frente. Para se levantar e vir aqui à frente. E aí nós vamos orar e buscar a presença de Deus. Por favor, pode levantar e vir. Nós estamos em casa. Isso não é um apelo, é um convite. É apenas um convite. Para que você venha, venha e venha para os braços do Pai. O lugar mais seguro do universo.
E lembre-se que o Senhor quer ver mesmo é a atitude do coração. Um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado é tudo que é preciso para uma obra linda e maravilhosa ser iniciada. Um divisor de águas na sua vida e na sua história. Deus quer fazer uma divisão de águas na sua vida. Quer dividir a história da sua vida. E esse dia pode ser hoje. E a decisão é sua diante do Senhor, porque Deus respeita a decisão. Ele respeita. Porque afinal de contas o perdido somos nós. Nós é que temos que decidir se vamos continuar onde estamos ou se vamos mudar a nossa história. Então levante-se do seu lugar e diga: eu quero mudar a minha história. Porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Vamos orar juntos. E os irmãos que permaneceram no auditório, por gentileza, fiquem em pé um minuto, por favor. E vamos orar por todos que estão aqui na frente. Se quiser levantar as suas mãos, por favor, faça isso. Em direção aos amados que aqui na frente estão. Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, na Tua presença nós nos encontramos nessa noite. Eu quero te agradecer por este lugar. Aqui é a Capela da Graça. Aqui se prega o Evangelho da Graça. Aqui nós dependemos da graça. Aqui nós somos filhos da graça, fomos abraçados pela graça, e é exatamente a história que nós ouvimos hoje. Esse moço, esse jovem foi abraçado pela graça. Ah, Deus de amor, nós nunca mais queremos sair das garras da graça. Nós queremos ser libertos de todos os grilhões, de todas as cadeias da religiosidade, do mundanismo, da libertinagem, de qualquer coisa que não tenha nada a ver contigo. Nós queremos ser escravos do Senhor. Nós queremos ser apegados ao Senhor. Tu és a razão do nosso viver. Obrigado por essa história linda que o Senhor nos deixou. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. Um dia todos nós estivemos perdidos. Um dia todos nós chegamos no fundo do poço. Mas agora, papai, nós encontramos o Senhor de braços abertos para nos receber. E eu quero colocar diante do Senhor homens e mulheres que nessa noite estão dizendo isso para ti aqui agora, dizendo: a minha vida está nas tuas mãos, muda a minha história, como o Senhor mudou a desse moço, muda a minha história. Papai, atende essa oração, entra no coração deste homem, muda a vida dele, entra no coração desta mulher e muda o coração desse moço, dessa jovem que aqui está, abençoa, não importa a idade, não importa o seu status social, não importa o que ela fez, não importa o que ele fez, isso não importa. O que importa é que é uma atitude de arrependimento no coração, que essa pessoa está dizendo: eu quero mudar de vida, porque eu sei que nos braços do Pai há paz, há segurança, há alegria, há esperança, e é isso que eu quero. Então, Senhor, receba os teus filhos e filhas nessa noite, assim como o Senhor recebeu aquele jovem, não como um filho de segunda classe, mas um filho igual ao outro que estava em casa, como se ele nunca tivesse saído de casa. É assim que o Senhor nos recebe, sem preconceitos, de forma imediata, instantânea. É assim que o Senhor nos recebe. E eu quero te pedir que assim o Senhor receba agora a vida dos seus filhos e filhas e transforma e muda essa história. Agora eu oro por todos aqui presentes, oro pelo trabalho de todos, o lugar da fonte de renda de cada um. Tu sabes em que crise está esse país, mas o Senhor está acima da crise. Eu quero orar por cada pessoa que aqui tem o seu trabalho próprio, uma empresa, não importa o tamanho, se é grande, média ou pequenininha, não importa se é apenas uma portinha, se é uma loja pequena, se ela trabalha na iniciativa privada ou pública, mas eu quero pedir a tua bênção sobre as famílias da Capela da Graça, que nunca falte o pão de cada dia, e que eles contribuam com essa obra com amor, sem medo, sabendo que o Senhor não permite que nada falte em nossa mesa, porque o Senhor nos sustenta e o Senhor é fiel. Abençoa a caminhada dessa igreja, abençoa, Pai de amor, obrigado por esse lugar é um presente que o Senhor deu para essa igreja. Então, Pai de amor, abençoa e consolida esse povo aqui, porque tu sabes a importância de nós termos na cidade de Londrina, aqui nesse lugar, um ministério como a Capela da Graça. Agora eu quero orar pelos casamentos, abençoa os relacionamentos de marido e mulher, abençoa, Senhor amado, os maridos, toma nas tuas mãos esses homens, fortalece o coração deles, aproxima-os de ti, dá-lhe força. Se tiver algum homem aqui nessa noite deprimido,
oprimido, triste, abatido, desanimado, eu te peço em nome de Jesus, levanta a cabeça desse homem, faça uma história nova na vida dele. Abençoe a vida das mulheres, as esposas, aquela que chora sozinha, aquela que chora e apenas o travesseiro recolhe as suas lágrimas, e talvez ninguém em casa perceba quão triste ela está. Eu te peço nessa noite, tira a tristeza da tua filha, tira a angústia, tira a depressão e derrama alegria e paz no coração dela. Abençoe os jovens dessa igreja, a moçada dessa igreja, abençoe os adolescentes, pré-juniores e as crianças dessa igreja. Abençoe o nosso pastor Paulo Degal, abençoe sua esposa Kelly, abençoa toda a liderança dessa igreja, abençoa este ministério para a tua glória e honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Considerem-se todos abraçados e beijados pelo Senhor, Criador de toda a terra, nosso Pai. Amém? Muito obrigado, José. Que Deus abençoe você e o seu ministério também. Uma ótima semana a todos. Deus os abençoe.